Boa noite a todos, sejam bem-vindos à continuidade do estudo da obra Pensamento e Vida, um programa que acontece toda quarta-feira a partir das 20 horas e aqui transmitido pelo YouTube do Céu, Centro Espírita aqui em Santos, no estado de São Paulo. Quem quiser se inscreve lá, c.e.o.companheiros Espíritas Unidos, com retransmissão e suporte através das páginas Didática Espírita, Renovando Consciências, Rede Amigo Espírita, Rádio Portal da Luz, TV7 e Web Rádio Fraternidade. Curte lá, comenta, compartilha essa live com quem você gosta, com quem você ama, seja o multiplicador do Evangelho do Cristo e da mensagem da doutrina espírita, e se inscreva também em todos esses canais para receber a programação diária desses nossos parceiros. Boa noite a todos aqueles que já estão marcando sua presença aqui no chat. E hoje nós não teremos a companhia da nossa amiga Silvia. Ela precisou se ausentar devido a uma questão particular, mas já está tudo bem. E boa noite aos meus companheiros aqui de tela. Mais uma vez a gente realizando uma conexão Santos, Curitiba, lá no estado do Paraná, e também aqui com Peruíbe, que a Martinha está por lá. Então, Adilson, que para quem não sabe é meu tio, mas aqui hoje na live é o nosso amigo de doutrina. Adilson, seja muito bem-vindo. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Carmen, mais uma vez, Eliana e Marta. Boa noite a todos que nos ouvem, né, e nos assistem nesse momento. Eu quero deixar claro aqui, registrado, da minha satisfação muito grande ao receber esse convite, poder participar desse estudo, né, que é importante para todos nós que está dentro da doutrina espírita ou não, né, que é o que nos move para a nossa evolução moral, intelectual e espiritual. Então, é um prazer muito grande estar essa noite aqui com vocês. Gratidão. Boa noite, Martinha. Seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite, pessoal. Tudo bem, Vini? Boa noite a todos. Muito gostoso estar aqui com vocês de novo. É sempre uma alegria e um aprendizado muito grande, né? Obrigada, Vini, pelo convite. E eu espero em Cristo que a gente tenha um bom bate-papo, uma coisa bem gostosa, bem fluida, que possa alcançar a satisfação das nossas eventuais dúvidas e também as dúvidas de quem quer que nos assista hoje. Que Jesus nos ampare muito. Com certeza. Boa noite, Lili. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Vini. Boa noite aos convidados, Adilson e Martinha. Boa noite, Carmen. A gente fala muitas vezes durante o dia, né, Carmen? A gente dá bom dia, boa tarde, boa noite. Mas, enfim, muito obrigada mais uma vez, Vini, que eu estou aqui, fazendo parte desse projeto lindo, né? Uma delícia estudar isso daqui junto com vocês. Que a gente tenha uma noite muito feliz, muito harmoniosa, e que essa harmonia envolva a todos que estão nos assistindo ou venham a nos assistir, né? Que traga muito esclarecimento, conforto e sabedoria. Com certeza. E boa noite a minha parceira de longa data, Carmen. Seja muito bem-vinda. Vinícius, boa noite. Umas saudações para Dilson, Curitiba, saudações para Marta, hoje em Peruíbe, nosso litoral sul aqui de São Paulo, a Lili e a todos os internautas que vão estar com a gente, né? Que seja uma noite abençoada, que a gente consiga transmitir palavras, ideias, reflexões e que a gente toque o coração de cada um deles sempre por bem. Vinícius. Com certeza. Boa noite a quem já deixou seu registro aqui no chat. Roberto Pereira, Lucila Queiroz, Ticinha, Lourdes Victor, Patrícia, Viagens e Intercâmbio. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso estudo. E como de hábito, como sempre, pediria para Martinha fazer a abertura da nossa noite com uma prece. Pode ser? Vamos elevando nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, buscando um relaxamento físico e espiritual, a fim de que possamos todos aqui hoje, reunidos, encarnados e desencarnados, virtualmente, em qualquer lugar em que estejamos,
nos conectarmos uns com os outros e nos conectarmos com o divino em nós, através do nosso Mestre Jesus querido. Vamos sentindo que esse relaxamento já nos toma o corpo físico, o espírito, nos traz calma e paz, alegria, contentamento e muito amor. Vamos pedindo assim que a espiritualidade benfeitora querida, que está conosco neste momento, possa irradiar junto a todos os presentes aqui, encarnados ou desencarnados, em quaisquer formas ou condições, que essa espiritualidade benfeitora possa irradiar por sobre todos nós e sobre esses irmãos mais necessitados, a fim de que todos possam ser encaminhados às escolas e hospitais celestiais e que também nós, encarnados aqui, possamos ser encaminhados para dentro de nós, para nos ouvirmos, nos sentirmos, buscarmos entender as palavras de Emmanuel, através das explicações que ele traz no livro Pensamento e Vida, que vamos conversar hoje, assim fazendo com que consigamos ter o espelho da nossa vida íntima e tomarmos as providências que sejam necessárias para que possamos ter uma forma de ver e de viver mais leve, mais branda, mais calma. E mais importante, talvez, em relação a nós mesmos e aos nossos próximos. Salve Maria, porque tu és cheia de graça e o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito foi o fruto do vosso ventre, querido Jesus. Maria Santíssima, roga por nós que somos ainda tão pequenos, agora e especialmente na hora do nosso desencarne, que assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus. Muita paz a todos. Gratidão, Martinha. Então, hoje nós iremos estudar a mensagem 9, intitulada Sugestão. E iniciando a leitura, Emmanuel nos diz o seguinte: comenta-se o fenômeno da sugestão mental, qual se fora privativo de gabinetes magnéticos específicos, mobilizando-se hipnotizadores e hipnotizados à conta de taumaturgos. Grasset, o eminente neurologista da escola de Montpellier, chega a classificar as sugestões em duas categorias: as intra-hipnóticas, que se efetuam no curso do sono provocado, e as pós-hipnóticas, que se realizam além do despertar. Entretanto, a sugestão é acontecimento de toda hora na vida de todos os seres, com base na reflexão mental permanente. Dela se apropriou com mais empenho a magia, que, significando o governo das forças ocultas, tem sido, antes de tudo, o clima de todas as cerimônias religiosas na Terra, cerimônias essas em que se conjugam as forças de poderosas mentes encarnadas e desencarnadas, gerando sucessos que impressionam a mente popular, disciplinando-lhe os impulsos. Força mental pura e simples, carreando a ideia por imagem viva, a sugestão, como a eletricidade, o explosivo, o vapor e a desintegração atômica, não é boa nem má, dependendo os seus efeitos da aplicação que se lhe confere. Temo-la, assim, não apenas no altar da oração e nos símbolos sagrados do serviço religioso, aconselhando a virtude e o progresso ao coração do povo, mas também nos espetáculos deprimentes dos ritos bárbaros e na demagogia de arrastamento, ressumando o psiquismo inferior que inspira a licenciosidade e a rebelião. Nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo, e todos somos afetados por essas mesmas formas nascidas nos cérebros alheios. Cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo-nos à imitação consciente ou inconsciente. É que o princípio de repercussão nos comanda a atividade em todos os passos da vida.
A escola é um lar de iniciação para as almas que começam as lides do burilamento intelectual, constituindo simultaneamente um centro de reflexos condicionados para milhões de espíritos que reencarnam para readquirir pelo alfabeto o trabalho das próprias conquistas na esfera da inteligência. Com o auxílio dos múltiplos instrutores que nos guiam, da cátedra e da tribuna, pelo livro e pela imprensa, retomamos no mundo a nossa realidade psíquica, determinada pela soma de nossas aquisições emocionais e culturais no passado, com a possibilidade de mais ampla educação da vontade para o devido ajustamento à vida superior. Somos hoje, deste modo, herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem, com recursos de alterar-lhes a direção para a verdadeira felicidade. Auxiliando a outrem, sugerimos o auxílio em nosso favor. Suportando com humildade as vicissitudes da senda regenerativa, instilamos paciência e solidariedade para conosco em todos aqueles que nos rodeiam. Ajudando, ajudamo-nos. Desservindo, desservimo-nos. Por intermédio da sugestão espontânea, plantamos os reflexos de nossa individualidade, colhendo-lhe os efeitos nas individualidades alheias, como semeamos e obtemos no mundo o cânhamo e o trigo, a cenoura e a batata. Somos, assim, responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. Pois bem, Emmanuel agora vem tratar da questão da sugestão. A gente vem falando de vontade, de pensamento. No capítulo passado falamos de associação e dessa vez é a questão da sugestão, onde Emmanuel vem comentar que ao tempo inteiro nós estamos dando sugestões e recebendo sugestões de condutas através dos nossos pensamentos, através das nossas palavras, através dos nossos atos. A sugestão em si, conforme pontua Emmanuel, não é boa nem má. O que é bom ou má é o direcionamento que eu dou à minha sugestão. Mas, dentro de tudo isso, algo que eu gostaria de pontuar antes da gente iniciar com as nossas considerações é que, independente da sugestão que eu dou ou da sugestão que eu receba, todos nós temos uma ferramenta chamada livre-arbítrio. Ceder ou não à sugestão é responsabilidade de cada um, por mais forte que pareça essa mesma sugestão. Quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 843, Kardec questiona: tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? E eles respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E ao livre-arbítrio está atrelada a responsabilidade. Então é importante a gente fazer esse apontamento, porque todos nós recebemos sugestões a todos os instantes, mas em nenhum momento poderemos transferir a responsabilidade dessa sugestão para outrem, dizendo: eu fiz assim porque o outro me sugestionou. Ainda assim, eu tenho livre-arbítrio para ceder ou então para negar aquela sugestão que me vem. E da mesma forma, quando sou eu quem dá a sugestão, eu também estou agindo pelo meu livre-arbítrio, independente de qualquer coisa. Para onde eu estou direcionando a minha sugestão? Fica aí a reflexão. E para iniciar os apontamentos da noite, Adilson, vem para cá, para o meio da tela. A palavra é sua, fique à vontade. Boa noite a todos mais uma vez. Estão me ouvindo? O som tá bom? Então tá. Vamos lá. O texto, o capítulo, ele é muito rico em reflexões, né? A gente pode aqui pontuar diversas reflexões, porque o assunto, sugestão, apesar de ser uma palavra pequenininha, mas ela é muito abrangente, né? E eu começo essa nossa reflexão, primeiramente, entender o que é sugestão. O que significa a palavra sugestão? E eu fui buscar, né, para a gente ter uma descrição melhor, e encontrei que sugestão é aquilo que é sugerido, proposto, conselho, uma ideia. Isso é o significado de sugestão. Agora, sugestão mental, que é o que retrata Emmanuel nesse capítulo, retrata-se de
de uma mente sugestionando outra mente. De que forma? Através da sugestão que acabamos de descrever, né? Então, a pessoa ela sugestiona, né, através de palavras, através de gestos, através de atitudes, e também recebemos as sugestões vice-versa. Agora, tudo isso funciona através da nossa mente, né? O órgão principal que a sugestão chega e sai é através da nossa mente, né? Então, eu procurei entender um pouquinho o que é a mente, né? E aí, no livro Métodos Espíritas de Cura, Psiquismo e Cromoterapia, de Edgar Armond, nós vamos encontrar a seguinte descrição. A mente é a área perispiritual, perispiritual, na qual o espírito lança as suas ideias, pensamentos, ordens, decisões e impulsos do livre-arbítrio, como o Vinícius falou agora há pouco, e da vontade. E por ela, a mente recebe tudo quanto lhe vem do corpo físico e do mundo exterior, pelos sentidos físicos. A mente é a sede da consciência. A mente é o potencial de inteligência, vida e consciência do próprio espírito, encarnado ou desencarnado. Então, a gente já tem uma definição clara do que é sugestão, o que é sugestão mental e o que é a mente. Então, agora nós vamos trabalhar o conteúdo desse tema. Então, o Grasset, que é o neurologista que fala no capítulo, ele exemplifica a sugestão mental citando a hipnose, né? Que é o meio mais prático que a gente tem de entender realmente o que é a sugestão mental. É que quando uma pessoa age na mente de outra, fazendo ela agir sob orientação ou sugestão do hipnotizador. E isso acontece corriqueiramente. A gente vê em programas de televisão hipnotizador chamar alguém da plateia, hipnotizar e fazer com que ela não consiga falar o seu nome, fazendo com que ela imite um determinado animal, que ela esqueça onde ela está. Mas tudo isso acontece, e é aí que é importante a gente entender, pela abertura, pela sintonia, pela vontade do hipnotizado. Há casos, claramente, também, que o hipnotizador não consegue hipnotizar. Por quê? Porque a pessoa ela não está disposta, ela está bloqueando essa mensagem mental. Então, ela não consegue. Um outro fator também da hipnose que a gente tem que observar é que respeita a nossa moral, né? Então, assim, se eu tenho uma moral digna, elevada, né, e o hipnotizador faz, olha, tire a roupa, eu não vou fazer, porque isso não está no meu interior, não está na minha moral, né? Ele não vai falar assim, ó, fale agora uma frase em inglês. Se eu não sei a língua inglesa, também não vou falar. Então, é importante que o hipnotizador e a hipnotizagem estejam em sintonia. E isso vai muito da nossa vontade. Então, há de se observar que isso só acontece se o voluntário a ser hipnotizado demonstre, através da sintonia, a vontade que isso ocorra. E já podemos concluir, nesse momento do capítulo, que as sugestões, neste caso, só acontecem por nossa vontade. Ponto. E através da recepção da nossa mente. E ainda nesse início de capítulo, Emmanuel relata que a sugestão ou influência, né, nesse caso, é acontecimento de toda hora na vida de todos os seres, como diz ali o capítulo. E aí a gente tem que observar que quando ele fala todos os seres, ele não está falando que a sugestão é feita só por humanos, ou só na mente humana. Nos animais também. Principalmente
quando eles são sugestionados nos adestramentos, né? Então, tem animais que só se alimentam a partir do dono tocar um determinado sininho. Ele sente ele ouve aquele sininho, ele sabe que está na hora que o dono vai fornecer a refeição, né? E isso é uma sugestão, é um adestramento, mas é sugestivo. O animal entende que naquele momento da tocada do sino, ele vai ser alimentado. Como também tem outros tipos de adestramento para passeio, para proteção, enfim. Então, uma coisa importante é que a sugestão não está focada só na mente humana, né? E aí, eu lendo esse capítulo, me chamou a atenção dessa questão da sugestão, e eu fui buscar que está muito ligado à persuasão. Sugestão está muito ligada à persuasão. E persuasão é uma estratégia de comunicação que consiste em utilizar recursos emocionais ou simbólicos para induzir alguém a aceitar uma ideia. Uma atitude ou realizar uma ação. Então, persuasão é isso, né? A pessoa é induzida a fazer alguma coisa ou fazer uma atitude ou realizar uma ação. É um emprego de argumentos legítimos ou não, porque a sugestão ela pode ser fake, né? Vamos dizer assim, né? Se legítimo ou não, com o propósito de conseguir que o outro, o indivíduo, adote certa linha de conduta, teoria ou crença. Então, a sugestão ela é poderosa nesses sentidos também, né? Da pessoa começar a adotar certas posturas, certas crenças, certa conduta através do que é sugerido. Isso é persuasão, que é muito ligado à sugestão. E eu classifiquei também que tem a sugestão espiritual, né? Deixa eu ver meu tempo aqui. Só um minutinho. Ok. Então, na sugestão espiritual, que eu classificaria como intuição, as sugestões vêm do plano invisível, dos espíritos desencarnados. E aí vale a pena a gente recordar a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, em que o Kardec pergunta se os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e ações, e a resposta, muito mais do que se possa imaginar, e muito frequentemente são eles que dirigem os encarnados. Ou seja, na maioria das vezes, as nossas ações, as nossas atitudes, está voltado à intuição e à influenciação dos espíritos do plano invisível. Eu classifiquei esse texto, eu quarteei ele para a gente poder ter uma linha de raciocínio um pouco melhor. E me perdoem quem está ouvindo, talvez eu pule algum contexto, algum parágrafo aí que fique para trás. Então, nesse primeiro momento, é essa minha reflexão. Agora, num segundo momento, Emmanuel nos fala que essa força mental a que estamos submetidos, ela tem poder e alcance imensurável. E essa força mental nos traz consequências positivas ou negativas para nós e para os outros. Então, assim, toda a força mental que nós recebemos tanto forças positivas como negativas. E elas podem ser prejudiciais a nós e aos outros quando a transmitimos, né? Então, nós precisamos estar atentos aos nossos pensamentos. E quando a gente fala de estar atento aos nossos pensamentos, me vem uma frase, uma orientação que Jesus nos deixou. É o orai e vigiai. Vigiai os pensamentos, vigiai a sintonia, que campo vibratório nós estamos naquele momento. Porque é através dessa sintonia, essas vibrações que transmitimos, é que nós acolhemos, é que nós recebemos e efetivamos em nossa mente as sugestões que estão vindo.
Então, a sugestão mental, no capítulo, ela é comparada à eletricidade, ao explosivo, o vapor, a desintegração atômica, pois esses elementos, né, como todos nós sabemos, são poderosos, igual à sugestão, e podem ser utilizados tanto para o bem como para o mal, né? A eletricidade, o vapor, a desintegração atômica, ela pode ser utilizada tanto para o bem como para o mal. Isso vai depender muito da sugestão que nós recebemos, né? E, mais uma vez, aí vem uma reflexão muito forte, que isso depende da nossa vontade, depende da nossa sintonia, depende do nosso estado mental evolutivo que se encontramos no momento. Está aí, nas entrelinhas, o livre-arbítrio, né? Que a gente tem a decisão de utilizar a sugestão, a informação que nós recebemos a todo instante, para o bem ou para o mal. Relata também que essa força move multidões, né? Que sejam através de imagens, de símbolos, de cultos religiosos, a televisão, que é uma fonte inesgotável de sugestão, através dos políticos, influenciadores e tantos outros. Então, assim, a gente vive num mundo de influências. A gente vive num mundo que nós recebemos sugestões a todo instante, né? E a gente precisa se doutrinar, a gente precisa se educar para poder filtrar essas sugestões que nós recebemos diariamente a todo instante. Mais à frente, Emmanuel nos fala que nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos. O que é dinâmico? É que se modificam continuadamente e evoluem, né? Então, são elementos dinâmicos de indução. E que nós exteriorizamos a energia mental influenciando o próximo e vice-versa. Bom, quem é o próximo? São todos que estão ao nosso redor. O próximo mais próximo são os nossos familiares, aqueles que convivem conosco mais diariamente, né? Então, assim, ele diz assim, ó, que nós exteriorizamos a energia mental influenciando o próximo. E também os que estão mais distantes, né? E cada atitude nossa nessa existência polariza força naqueles que nos afinizam no modo de ser. E aí vem um exemplo muito simples, né? Que é pai e filho. Né? A gente percebe que o pai ele exterioriza uma educação, um modo de ser, um modo de agir, né? E que o filho vai crescendo e vai absorvendo esses ensinamentos e, ao final, o filho está seguindo os passos do pai, está agindo conforme o pai, ou seja, conforme a educação que ele passou para o seu filho. Porque não adianta, né, educar só através de palavras. A gente tem que mostrar isso com atitudes, né? E a partir do momento que a gente começa a agir de maneira positiva, voltada para o bem, a gente contagia também aqueles que estão ao nosso redor. Depois ele fala de escola, né? Que a escola é um lar de iniciação para as almas. Quando ele fala a escola é um lar de iniciação para as almas, eu entendo particularmente que almas, né, são aqueles espíritos que têm um corpo físico, que estão encarnados, né? Espíritos é quando estão sem o corpo físico. Então, nós estamos encarnados, então a escola para a nossa alma, né? Então, para nós encarnados. E aí me vem aqui na escola, para mim, tem dois significados. A escola propriamente dita, né? Onde nós iniciamos o nosso aprimoramento intelectual, onde, com muitos outros espíritos no processo de alfabetização, treinamos a capacidade intelectual para outras conquistas nessa área, conquistas essas que somam vida a vida, nos possibilitando fazer uso dela e nos ajustando a partir do uso que fizemos.
mas também me fez pensar na Terra como uma escola das almas, que no processo de nossas encarnações, nós vamos também iniciando o processo de alfabetização espiritual. À medida que reencarnamos, nós estamos sempre sendo matriculados numa escola chamada Terra, né? Ganhando assim, aos poucos, o conhecimento para aprendermos sobre as forças mentais que emitimos e somos submetidos. Ok? E, por fim, para não me alongar muito, ele nos alerta que nós somos herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem, com recursos de alterar-lhes a direção para a verdadeira felicidade. Ou seja, nós encarnados, nós temos todos os recursos que o Pai nos oferece enquanto encarnados para nos burilarmos, para a gente crescer espiritualmente, para a gente alcançar, né, lá na frente, mundos melhores, mundos mais felizes, né? E que nós estamos encarnados nesse planeta para evoluir moralmente, intelectualmente e espiritualmente. Portanto, eu vejo tudo isso, a questão da sugestão, da influenciação, basicamente no foco da reforma íntima, que a gente tanto toca na reforma íntima. A mudança interior, né, explorar as virtudes e trabalhar os vícios e os defeitos para que a gente possa melhorar, consequentemente, a gente vai estar evoluindo mentalmente, vai estar evoluindo espiritualmente, e nós vamos conseguir, à medida que a gente avança na nossa reforma, a gente vai conseguir bloquear algumas sugestões que não são voltadas para o bem. Então, isso está muito ligado a cada pessoa, está muito ligado ao estado mental, físico, espiritual, e principalmente no intelectual. Né? Por isso que a doutrina espírita nos mostra que o estudo é para sempre, o estudo é infinito. O que nós aprendemos até hoje tem muito mais ainda a ser estudado, porque é uma forma de a gente se evoluir, aprender e bloquear esses sentimentos que não são bons, essas sugestões que são negativas, né, para a gente poder filtrar e não passar adiante prejudicando o nosso próximo. E onde que nós vamos se instruir? A resposta é simples, é no Evangelho de Jesus. Lá está todo o ensinamento, lá está todo o caminho, lá está todo o roteiro que nós devemos seguir. Né? Jesus, quando esteve entre nós, ele não só ensinou, ele exemplificou, ele deixou registrado, né, todas as suas atitudes, como que devemos proceder. Então, no momento de difícil, no momento de dúvidas, eu acho que nós temos que parar, todos nós devemos parar, refletir e perguntar o que Jesus faria no meu lugar. É isso aí. Agradeço a atenção de todos, espero ter contribuído. Com certeza. Gratidão pelos comentários. Martinha, vem para agora para o centro da tela. A palavra é sua, fica à vontade. Beleza, Vini. Muito legal ter ouvido o que o Adilson trouxe aí para nós, né? Basicamente, ele já falou tudo, né? A respeito desse capítulo, que ele foi esmiuçando frase por frase, e eu achei muito legal. E também esse estudo sobre a etimologia das palavras, isso ajuda muito a gente a entender muita coisa, né? O significado, por que uma palavra é daquele jeito, a origem dela, isso nos ajuda muito. Mas, assim, vou dar o meu pitaco aqui a respeito. Essa parte da hipnose aí, que o Emmanuel começa tratando, eu até vou pedir, se a Carmen puder depois dar um toque para a gente de alguma coisa disso aí, porque a gente sabe que essas coisas são colocadas no Espiritismo, inclusive por uma questão histórica, do momento histórico que o Espiritismo estava sendo trazido por Kardec, em que essas hipnoses, elas eram uma prática constante, inclusive práticas até usadas para divertimento, né?
E é claro que existe a hipnose terapêutica, né? Aquela que é feita com a finalidade de cura para aquele paciente, etc. Existe todo uma preparação, para que uma técnica e um estudo para que aquilo possa ser aplicado ou não, com consentimento do paciente, etc. Mas na época em que veio a codificação, isso era muito comum. Então, muitas vezes nas obras do Kardec, a gente vê essa expressão, a hipnose em sono, a hipnose provocada, a hipnose não provocada, né? Que aí entra na questão da sugestão. A gente vê também sonambulismo, e uma série de aspectos que são abordados na doutrina espírita, porque ela estava naquele contexto histórico em que tudo isso estava acontecendo mesmo, né? Então, as perguntas que o Kardec fazia para os espíritos vinham ao encontro de coisas que ele estava vendo ali naquela época, naquele lugar, e aí ele então aproveitava e já jogava, mas e isso, como é, como não é e tal. Se a gente tiver um tempinho e a Carmen puder falar um pouquinho mais sobre isso, que eu acho bem legal, ela tem uma sacada histórica bem legal da questão da doutrina espírita, né? E a sugestão em si, assim, pelo que eu sinto, entendo, é muito interessante. O Emmanuel é demais, ele nos clareia. A gente nem sabe que pensa daquele jeito. Pô, era assim que eu pensava, não sabia. Ele vem e mostra, né? Tudo. E você vê, ele trata ali da questão da comunicação implícita, que significa sugestão, além da comunicação explícita. No meu entender, esse capítulo está mostrando isso para a gente. Existe uma comunicação dos seres, das pessoas entre si, implícita e explícita. Existe aquela comunicação falada, direta, sugestão direta. Eu acho que o Vini poderia vestir uma camisa cor de vinho hoje, porque eu acho que fica bem na tela, tal. Então, começa a sugerir alguma coisa ligada aí a uma vestimenta e tal. Uma sugestão que eu estou dando, pode ser acatada ou não, tal. E aquilo pode levar uma influência da pessoa ou não, né? Dependendo. Eu gosto de cor de vinho, acho que eu vou vestir de vinho mesmo. Não sei se vai ser uma camisa, uma camiseta, né? A pessoa, aquilo traz ali, como a palavra influência também foi trazida aqui pelo Adilson, muito oportuna, ao meu ver, aquilo traz ali uma forma da gente atuar, agir, uma forma da gente manifestar as nossas vontades, e é interessante também que vontade e tudo o que o Emmanuel vem trazendo no livro Pensamento e Vida, ele está todo alinhavado, os capítulos estão todos alinhavados, associação, cooperação, etc. Se você for ver, está tudo alinhavadinho, tem uma sequência de ideias que se concatenam aí, né? Para chegar, inclusive, aqui na sugestão e ir adiante. Então, a gente tem uma sugestão explícita. Olha, eu gostaria, eu acho que é melhor você fazer isso, fazer aquilo. Tá. Mas existe também uma sugestão implícita. E aí nós estamos falando do sujeito ativo da sugestão, aquele que está sugestionando, e não do sujeito passivo, que é o que recebe a influência. No sujeito ativo, existe uma sugestão implícita, que é aquela sugestão que decorre dos meus atos, das minhas palavras, de como eu me comporto, do meu comportamento. Então, especialmente quando a gente tem algum momento de destaque em alguma situação, seja porque você está como chefe num trabalho, seja porque você é um dirigente de uma instituição espírita ou não, de caridade ou não, quando você é uma autoridade, né? Um juiz, um delegado, quando você é aquela autoridade eclesiástica que a gente chama o padre, o pastor, ou então uma pessoa que fala muito do aspecto religioso, que nos traz algumas referências e tal. Às vezes, essas pessoas todas estão dizendo para nós como eles acham que seria melhor a gente se comportar e estão sugerindo explicitamente. Mas há uma sugestão implícita, que é aquela em que o comportamento da pessoa já leva aos circunstantes, a quem está em volta, a prestar atenção e nossa, esse cara ele age desse jeito. Achei legal isso aí. Nossa, essa mulher age desse jeito? Não achei legal isso, né?
e sugerir, não, aí eu acho que eu vou nessa também, eu acho que ele está fazendo uma coisa que é bacana. Vejam, o Emmanuel também joga lá embaixo a questão da responsabilidade, a questão da instrução e do conhecimento, que as escolas também, aí, né, em paralelo. Porque a gente tem que ficar esperto, porque a gente está sendo cotidianamente sugestionado por uma série de situações. Então, existe a situação implícita, que a pessoa não diz, mas ela está sugerindo sem querer. Inconscientemente, ela está sendo ela mesma, e quem está observando está levando aquilo como uma sugestão de forma de ser, de comportar, de pensar, etc. O sujeito passivo também é o sujeito passivo da sugestão, no caso. Aquele que está recebendo, que está olhando, que está falando, nossa, ele começa a se sugestionar por aquilo que ele está vendo, e muitas vezes ele vai questionar, e aí entra a questão da responsabilidade nossa. Por quê? Como todos nós estamos, de alguma maneira, gerando sugestão, inconsciente ou inconscientemente, gerando influência, nós temos que lembrar que nós temos responsabilidade sobre o influenciado nesse caso, porque se ele vai me tomar como referência para alguma coisa, pode ser que eu esteja influenciando para o bem, mas pode ser que eu esteja influenciando para o mal, né? Então, e como a gente sempre diz no Pai Nosso, assim na terra como no céu, a mesma coisa nossos companheiros espirituais, né? Quando eles podem nos sugestionar algumas coisas, podem nos sugestionar tanto para um lado quanto para outro. Eu teria muito mais coisas para comentar aqui, mas eu acho que no decorrer da nossa conversa a gente vai falar um pouquinho mais a respeito. E só lembrando um pouquinho, enfatizando essa questão da imagem, como ele falou da televisão, a Dilson falou da televisão, a gente sabe, os meios de comunicação de maneira geral, a internet, né? A forma de vestir, as referências todas que a gente está recebendo, as informações que a gente está recebendo o dia inteiro, podem nos influenciar e podem nos sugestionar, implícita ou explicitamente. Então, tem aquela pessoa que está aderindo a uma sugestão, o sujeito passivo que está aderindo a uma sugestão conscientemente, pô, gostei dessa sugestão aí. E tem o que está aderindo a uma sugestão sem saber que está. Inconscientemente, ele está imitando, entra uma coisa da imitação aqui, que até o Emmanuel chega um momento que ele menciona isso também, né? Então, vocês vejam, todos nós temos alguma preocupação quando a gente está falando num aspecto, por exemplo, de um destaque num coletivo. Vocês vejam, no centro espírita a gente entra, a gente já vê lá um quadro com Jesus, né? Um quadro com umas flores, aquilo tudo já nos sugere, ai, que legal, nossa, que bacana, já nos traz uma sugestão de imagem que pode nos beneficiar no nosso espiritual, no relaxamento ali naquele momento. Então, nós temos uma série de aspectos ligados aí à sugestão, mas, por enquanto, acho que fica aí alguns dos apontamentos que eu pensei quando a gente estudou sobre esse capítulo. Obrigada, Vini. Gratidão, Martinha. Lili, vem para cá para o centro da tela. A palavra é sua, fica à vontade. Olá, boa noite novamente. A gente tem falado um bocado sobre forças criadoras, né? Sobre força de pensamento, sobre força de vontade. E a sugestão é mais uma força mental poderosa agindo sobre nós e sobre as pessoas ao nosso redor, a gente utilizando essa força para agir sobre as outras pessoas e elas também utilizando de volta para nos envolverem nas suas concepções, nas suas ideias, né? A gente está o tempo todo projetando no outro alguma coisa nas quais a gente acredita e está recebendo do outro um outro tanto de projeções, né? De impressões, de inspirações, ideias, que até eventualmente até tem o poder, né? A capacidade de alterar o nosso humor, os nossos sentimentos,
os nossos pensamentos, opiniões e condutas. Então, quando a gente pensa que essa influência, essa sugestão dos outros sobre nós e a nossa sobre os outros tem esse poder todo, a gente tem que ficar um bocado preocupado, né? Um bocado cauteloso. E eu acho bastante interessante que o Emmanuel já começa dizendo que essa questão da sugestão não é privada, não é privilégio de ninguém, que a gente vive esse processo todo dia, toda hora, o tempo todo, a gente está sugerindo, inspirando, influenciando, sendo influenciado, às vezes inconscientemente, às vezes conscientemente. E aí a gente pensa que, em alguns casos, a gente é influenciado porque a pessoa que está influenciando ou que está fazendo a sugestão, ela detém algum conhecimento a respeito de alguma coisa e tem argumentos que são irrefutáveis, que a colocam numa situação, numa circunstância de a gente levar em consideração essas sugestões e essas influências, né? Mas tem aquelas outras sugestões que a gente recebe e que são veladas. A Martinha falou de implícitas e explícitas, né? Mas tem algumas sugestões que são veladas e que as pessoas acabam até incorporando essas ideias como se fossem delas próprias. Às vezes a gente vê algumas pessoas, ou a gente não vê, mas fica sabendo de alguns casos de pessoas que foram tão machucadas emocionalmente que acabam por se sentir menores, pequenas, acham que não tem valor. E isso tudo vem de uma sugestão, às vezes, velada. Não é uma sugestão clara, não é uma sugestão assim, que nos chega de uma forma categórica, né? A pessoa pode estar influenciando de uma forma que a gente nem percebe. Quando a gente se dá conta, essa influência já está incorporada na gente, a gente às vezes até acha que a ideia é nossa mesmo, quando na verdade não é. Essas sugestões nem sempre são adequadas, né? Nem sempre são benéficas, e a gente precisa tomar bastante cuidado com isso, né? E tem a questão da autossugestão também, que é quando você se convence de que alguma coisa pode acontecer com você, ou pode agir em você, e aí eu gostaria de usar um exemplo de, às vezes, duas pessoas têm o mesmo problema de saúde, as duas pessoas são tratadas e tomam os mesmos medicamentos, e elas reagem diferente aos tratamentos. Então, o que acontece aí, né? De repente, uma delas tinha dentro de si a convicção, a sugestão de que todo aquele processo, aquele tratamento teria sucesso, e a outra não. Então, acho que a gente precisa ficar muito atento com essas nuances de sugestão. O Emmanuel também fala sobre as cerimônias que são capazes de sugestionarem os nossos comportamentos, e ele fala do uso de símbolos, né, que promovem reações, que podem ser de temor, de respeito, de amor, enfim, que são símbolos que comovem, que impressionam as pessoas. Mas os símbolos não são nada, né, assim, a sugestão é que né, a associação que a gente faz com esse símbolo é que tem um poder muito grande e que pode eventualmente promover uma mudança no padrão dos nossos hábitos, dos nossos costumes e da nossa forma de proceder. Se a gente pegar um vaso, um copo, e não tiver significado nenhum, não tiver sugestão nenhuma a respeito daquele copo, ele é só um copo. Então, é sempre o que elas sugerem, e não o que elas são de fato. E a sugestão, ela não é necessariamente boa nem má. Ela é só uma força, uma energia mental que é muito poderosa e
que ser boa ou má vai depender da aplicação que a gente dá para ela. E aí a gente vê, em alguns casos, né, uma notícia que chega para a gente e que pode modificar o nosso estado mental, o nosso estado psíquico, até dependendo da forma como ela chega. Né? A coisa é tão sutil que até dependendo da forma como chega, ela nos atinge de uma maneira diferente. A notícia já chega com uma carga emocional muito grande, dependendo da faixa de sintonia negativa ou positiva do interlocutor, e essa influência acaba sugerindo para a gente, nessa carga emocional, acaba sugerindo para a gente um bem-estar ou um mal-estar. Então, gostando disso ou não, nós estamos todos permanentemente sujeitos às sugestões. E a gente tem que ter muito cuidado e muita força interior para que a gente possa discernir quais são as sugestões que vale a pena que a gente pense sobre elas e aquelas que a gente deve refutar já de cara. E também nos remete à responsabilidade, né? Porque o que a gente pensa, o que a gente faz, o que a gente fala, a gente está o tempo todo sugerindo, influenciando as pessoas que estão ao nosso redor, nossos filhos, nossos familiares, nossos amigos. E quando a gente emite sugestões ruins, né, por exemplo, de raiva, e o outro recebe e aceita essa emanação de raiva, né, essa sugestão de raiva que a gente está passando, ele acaba por se sentir de forma semelhante, de forma similar. Agora, isso é uma proposta, né? A sugestão é uma proposta. Você aceita se você quiser. O que a gente vê na TV, o que a gente vê na internet, são propostas. Olha, a gente propõe que você pense nisso, que você faça isso, que você fale assim e que você haja de determinada maneira. Mas eu vou escolher, e aí entra a questão do livre-arbítrio, né, que já falaram, eu vou escolher se eu vou fazer dessa forma que estão falando ou não. E aí, o Emmanuel, ele faz um convite, né, nesse texto, para que a gente trabalhe essa força positivamente, para que a gente entenda esse processo de sugestão e para que a gente se precavenha contra o mau uso dessa potencialidade, né, que a gente reorganize a mente, os pensamentos, que a gente ressignifique os valores, modifique os padrões mentais e passe a espalhar sugestões benéficas, para que a gente também receba sugestões benéficas. A gente sempre vai colher o que a gente plantou. E nesse exato instante, a gente está plantando a semente que a gente vai colher amanhã. Então, que a gente possa ser cauteloso com as sugestões que a gente faz e com as sugestões que a gente recebe e que a gente tenha muita responsabilidade ao manifestá-las, para que ninguém, né? Para que a gente realmente possa ser uma influência positiva que agrega, que faz crescer, que faz a gente se aprimorar. E era isso, Vini. Ok, Com você. Gratidão, Lili. Carmen, a palavra é sua, fica à vontade. Então, vamos. Quando a Marta ela comentou, né, de aprofundar o tema, eu vou depois, no finalzinho da minha palavra, eu dou umas referências, mas só para mim começar uma linha de raciocínio. Inclusive, quando o Adilson trouxe para nós, né, a palavra, o que significaria a palavra sugestão. Porque Emmanuel, ele traz para nós, dentro desse texto, desse capítulo, ele fala em sugestão mental, sugestão, ponto, e sugestão espontânea. Então, quando a gente sabe
que a sugestão, ela pode ser um conselho, que até o Adilson trouxe para nós e falou para nós. Por isso que nós temos o cuidado, principalmente no centro espírita, de dizer, nós recomendamos, quando a gente está atendendo alguma pessoa, no atendimento fraterno, no diálogo, no papo, a gente toma esse cuidado, por todo esse capítulo de sugestão de Emmanuel. Então, a gente fala, olha, eu sugiro, nós recomendamos para você refletir, para ir nessa linha de conduta, porque sim, vai entrar o livre-arbítrio. Não é à toa que a Lili acabou de comentar e que o Vini trouxe para nós no início a questão do livro dos Espíritos. Então, quando Emmanuel ele fala para nós da sugestão mental, ele vai trazer que é o fenômeno que os hipnotizadores usavam nessa época que o livro foi escrito, ano de 1959, e é só que os nomes, o vocábulo, eles vai mudando, mas o fenômeno é o mesmo. Então, a Marta, ela trouxe para nós, sim, livro dos médiuns. Aqui, Emmanuel, ele está falando que naquela época chamava-se de magia, de forças ocultas. A Lili lembrou para nós também. Emmanuel traz, ele comenta que essa sugestão, esse fenômeno que os hipnotizadores usavam, chegou nas cerimônias religiosas. Então, aqui a gente precisa abrir um parênteses com todo respeito, porque o que nós estamos comentando aqui é uma obra e dentro da visão espírita, dentro da doutrina espírita, e nós estamos fazendo o quê? Não é um julgamento nem uma crítica, é uma reflexão em cima das palavras de que Emmanuel está trazendo para nós e que é uma verdade. Então, assim, o que a gente vê até hoje, por que ele fala chegou nas cerimônias religiosas, né? Também Marta trouxe, com relação aos cultos, aos rituais, e nós temos que respeitar o momento, a religião, a doutrina, a filosofia de quem quer que seja. Então, dentro da nossa visão da doutrina espírita, Emmanuel está dizendo para nós que essas pessoas, nas cerimônias religiosas, elas têm, sim, o poder, a gente fala o poder da mente, encarnadas e desencarnadas, em qualquer culto religioso, em qualquer denominação religiosa, essas cerimônias estão sendo sugestionadas, sim, por mentes também desencarnadas, e não por aquele líder, por aquela pessoa que está ali falando, conversando e induzindo. Inclusive, a gente até costuma usar a palavra massificação. É uma palavra que é uma ideia de massas, né? Ideia de comportamento. É quando as massas adotam determinado comportamento. E voltando no Adilson, é que eu costumo chamar os convidados, né? Para a gente. Quando o Adilson ele traz para nós sobre os animais, sim. Inclusive, a gente tem aqui a experiência daquele Pavlov. Ivan Pavlov, né, um russo lá nos anos de 1900 e não sei quanto, aí ele ganhou o prêmio de fisiologia / medicina de 1904. Aquele condicionamento dos cães, do alimento, de salivar. Isso traz aonde? Já eu ia falar no final, mas já vou dizer agora para a gente não se perder. Mecanismos da mediunidade. O livro, para quem não conhece, é Mecanismos da Mediunidade, André Luiz, né, psicografia de Chico Xavier. Ele vai trazer nesse livro, inclusive, tudo isso que o Emmanuel está trazendo para nós. Ele vai falar sobre esse reflexo condicionado, ele vai falar sobre o fenômeno hipnótico, ele vai falar sobre a onda mental. Então, quem tiver interesse, é essa referência que eu ia trazer, por conta do tempo, das pessoas darem uma passadinha no livro Mecanismos da Mediunidade, darem uma lida, que André Luiz também ele vai aprofundar, ele vai explicar a técnica, ele vai explicar exatamente como fala, o mecanismo. Então, continuando aqui em Emmanuel, ele chega a comentar que nessas cerimônias religiosas, esse poder dessas mentes gera, inclusive, sucessos que impressionam a mente popular que está ouvindo. Ou seja, é efetuada ali uma dominação. Então, dependendo do efeito, da aplicação desse domínio, ainda dentro dessas cerimônias religiosas, aí sim, essa sugestão, ela poderá ser boa, ela poderá ser má. Então, assim, é o que a Liliana apontou. Não é a sugestão que é boa ou má. Sugestão.
Só que a gente tem que lembrar que quando a gente está falando de mente, que também a Dilson trouxe para nós, e pensamento, nós já vimos isso já nas lives anteriores. A gente sabe que o que vai carregar são os fluidos. E se a gente for ver mais uma vez lá no livro A Gênese, de Kardec, a gente sabe que os fluidos ele tem qualidades também, boas ou más. De acordo com o quê? Com a nossa emissão do nosso pensamento. Então, Emmanuel traz para nós que, dependendo dessas aplicações, ela pode ser boa, sim, mesmo nas cerimônias religiosas. Por que não? Na oração, por aconselhamento, aí entra o aconselhamento das virtudes, aconselhar uma autoestima para aquela pessoa que está triste, que está abatida. Esse fenômeno também pode continuar sendo boa para tocar o coração do povo, da pessoa, para o progresso da humanidade, nesse sentido. Mas Emmanuel também fala que poderá ser má essa sugestão, no sentido do quê? Na demagogia de arrastamento. Aí é que mora o perigo, porque é um condicionamento, e repito, entra a massificação. Por lado quê? Um lado não tão bom. Então, ele diz ainda, o que vai acontecer com essa sugestão de demagogia de arrastamento? Vai tocar o psiquismo inferior. A gente se inclui, né? O nosso psiquismo inferior. E ele diz ainda que vai inspirar uma rebelião. Assim, vamos colocar essa rebelião entre aspas, né? Então, se você parar para analisar a profundeza da reflexão que Emmanuel está trazendo para nós, no sentido de que um arrastamento pode produzir uma rebelião, e na prática é isso que acontece, que a gente vê. Então, ele continua assim. Aí a gente lembra também foi o que foi trazido pela Marta. E o compartilhamento nas redes sociais? O que nós estamos fazendo aqui, agora, nesse exato momento? Nós somos formadores de opinião. Então, as redes sociais, a gente sabe que é um progresso da ciência, da tecnologia, uma ferramenta com sugestão boas e com sugestões más. Por quê? Não é só a gente colocar algo material, uma palavra, um texto, né? Compartilhar algo material. Porque a gente está compartilhando, escrevendo, o que seja, ou um vídeo, é o que nós estamos sentindo. Então, diante de determinado posicionamento, vai causar em nós uma emoção. E também vai atingir, de alguma forma, a pessoa que está do outro lado. Então, a pessoa que está nos ouvindo agora, a gente está fazendo uma reflexão dentro de um texto. Por outro lado, também quem pode estar nos ouvindo e quem pode estar recebendo esse posicionamento são pessoas fragilizadas. Então, vai entrar o que aí nisso? Uma indução. Lá também, missionários da luz, ou vamos trazer Chico Xavier, André Luiz, nos mecanismos da mediunidade, ele vai falar sobre um capítulo de indução. Então, nós estamos induzindo, é uma indução. Por isso que a gente sempre ouve falar, né? Os influenciadores da internet, das redes sociais, sim, é um trabalho, é a opção que eles escolheram. Quando o Emmanuel traz para nós a sugestão, sabendo, a gente já sabe que é uma força mental. Pura e simples, palavras de Emmanuel. Ele diz assim, é uma reflexão mental permanente. O tempo todo a gente está com essa reflexão. Nós exteriorizamos essa energia toda hora, com todos nós, através, ele fala, das nossas emoções, pensamentos e atos. Então, a gente tem um conjunto de mentes pensando e sugestionando o tempo todo. Sugestionar e ser sugestionado. Então, nós precisamos ficar atentos aos nossos propósitos, porque o que sentimos interfere no outro quando a gente está o quê? Imprimindo ideia, sentimento positivo ou negativo. A tal da prudência, de sermos prudentes, de termos bom senso. Então, se nós nos sentimos bem, quando nós irradiamos essa energia à nossa volta, ela vai contagiar.
E do outro lado também, o mal também contagia, infelizmente. Porque são o quê? Fluidos, são vibrações. E vai também alterar o campo vibratório de quem está conosco e de quem está nos ouvindo. Não necessariamente só nos vendo, através de ouvir, através de uma radionet, vamos dizer assim, né? Então, o que vai acontecer? A gente está impelindo a pessoa a uma imitação, a nos imitar, porque nós estamos sendo exemplo. Consciente ou inconsciente, também entra o inconsciente aí. Por isso da hipnose, do hipnotismo. E quando a Adilson trouxe para nós, se a pessoa não quiser ser hipnotizada, ela não é verdade. Porque eu já perguntei para um terapeuta, etc., e eu falei, tá, mas eu não quero ser hipnotizada. Ele falou, eu não consigo te hipnotizar. Então, também tem esse lado. Mas a gente também tem que entender a sugestão e hipnotismo das mentes desencarnadas. Mas aí já é um outro tema maior, extenso. Então, o que vai acontecer? Emmanuel ele vai dizer que quando nós reencarnamos, nós retomamos no mundo com a nossa realidade psíquica. Ok, então é a nossa o quê? A nossa personalidade, que a gente traz essa realidade psíquica e estamos em uma outra personalidade atual, pela soma de todas as nossas aquisições emocionais e culturais. Então, vai entrar nossa índole, vai entrar nossas quedas, vai entrar as nossas fraquezas. Então, é um motivo de nós sermos fortes, de não entrarmos em tentação, ou então de nós sermos fracos e sermos seduzidos hipnoticamente pela sugestão do outro. Aí a gente precisa do quê? Educação da vontade. Por isso que nós já estudamos nos capítulos anteriores a vontade. E entra ainda em cima disso tudo o si mesmo. Né? Amar ao próximo como a si mesmo. Nós entendermos o que é o si mesmo. Então, vai ser o quê? É essa fonte dessas nossas experiências. É o recurso que nós temos para superar essas tendências, esses condicionamentos que nos chegam o tempo todo, mas a gente precisa ter lucidez do que está chegando, do que eu quero absorver, do que me está fazendo mal e do que não está, do que está me fazendo bem. E, por fim, Emmanuel, então, vai falar sobre o quê? Sugestão espontânea. Ele fala assim: plantamos os reflexos de nossa individualidade. Ponto. Colhemos os efeitos desses reflexos nas individualidades alheias. E seria o quê? Uma educação mental. Vinícius, por enquanto eu paro por aqui, mas tem algumas referências, tá? Ok, perfeito. E assim a gente finaliza aqui a nossa primeira rodada. E dando boa noite também para o pessoal que chegou após, né? Temos aqui o Daniel, que sempre nos acompanha, mandando vibrações lá de Goiânia, que sempre está aqui com a gente, Miriam Teixeira, Antonieta Bezerra, Regina Pirat, Cris Borges, Cida Sena, Edson Nogueira, Renata Barreiro, sejam todos muito bem-vindos. E o Daniel nos traz aqui um questionamento para a gente refletir. Deixa eu projetar aqui na tela. Ele questiona o seguinte: o mecanismo de influenciar e ser influenciado na identificação com um propósito alheio, inferior ou superior, aceitando ou repulsando, seria a conexão do que é sugerido na condição evolutiva? Sempre existe a conexão, né? Se existe, no caso, se eu recebo a sugestão ou se eu dou a sugestão e essa sugestão ela impacta, houve conexão entre eu e o outro, naturalmente. Mas vamos aqui segregar, dá para a gente fazer aqui duas reflexões. Primeiro, vamos falar aqui em nós enquanto influenciadores que todos somos. Por quê? O próprio Emmanuel vai falar lá na obra Fonte Viva, na mensagem 108, um pouco de fermento, que é preciso saber que espécie de forças estamos projetando naquele que nos cercam, porque a nossa conduta ela é um livro aberto. Muitas vezes, sem nós percebermos, nós estamos sugerindo comportamento nos outros inconscientemente. Conforme coloca Emmanuel, nossa conduta é um livro aberto. E quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? E aí ele diz o seguinte: cada dia emitimos sugestões para o bem e para o mal. Emmanuel colocando. E ele nos lança uma pergunta na própria mensagem: qual é o caminho que a nossa atitude está indicando?
não é? O que é que eu estou fazendo? E aí, pautado numa reflexão de Richard Simonetti, que também é sugestão, Richard Simonetti foi um grande trabalhador, pesquisador, autor do movimento espírita, que já desencarnou, ele traz a seguinte reflexão para a gente. Às vezes a gente vê, por exemplo, uma pessoa, e essa pessoa emagreceu, não é? Vamos colocar assim uma situação hipotética. Fazia tempo que eu não a via, e ela emagreceu. Se eu chego para essa pessoa e digo: "Nossa, fulano, você está mais magro, você está mais elegante, está esbelto, né, o que você fez? Você está tão bem, está com uma cara nova". Então eu estou sugerindo para a pessoa que ela melhorou, automaticamente ela vai receber aquilo com tamanha intensidade que ela vai ficar bem. Aquilo vai mexer com o seu autoestima e ela vai passar o seu dia bem, falar: "Poxa, alguém reconheceu, né, alguém percebeu, sinal que eu estou no caminho certo, legal, vou continuar por aí". Mas às vezes a gente pode olhar a mesma pessoa e perguntar: "Nossa, fulano, o que que aconteceu? Você emagreceu tanto, ficou doente? Você está abatido, você de repente está um pouco mais caído", e aquilo impacta na pessoa de tal forma que acaba com o dia dela. Na realidade, ela poderia simplesmente estar, de repente, realmente fazendo uma dieta, cuidando da sua saúde, mas a sua impressão para a outra é que ela está doente. E aquilo impactou significativamente dentro dela. Porque todos nós temos gatilhos dentro de nós. Sendo assim, eu até perguntaria, Adilson, nesse caso, eu acho que o melhor a nós trabalharmos nas nossas relações com o outro seja a tão famosa empatia, não é? Ao momento de eu falar ou sugerir algo com alguém, eu me questionar: será que eu gostaria de escutar isso? Né? Se fosse eu na situação inversa, isso que eu estou dizendo, será que eu gostaria de ouvir? Será que eu não preciso repensar um pouquinho melhor antes de falar alguma coisa para alguém? Talvez a empatia seja uma virtude chave nesse sentido, não seria? Ô, Vinícius, com certeza, né? Eu acho que assim, é um exercício que a gente não está ainda habituado a fazer, né? A gente age muito por impulso. E agir por impulso nos leva a dois caminhos. Exatamente esse que você falou. Um pode ser pelo entendimento do bom e a outra pode abater. Então, assim, é um exercício constante que nós temos que fazer, né? Porque o que sai da boca não volta mais, né? Então, assim, ó, muito cuidado, né, com quem você vai falar, o que você vai falar, quem que vai receber a mensagem, porque nós emitimos a mensagem de uma forma que a gente imagina que vai ser recebida, mas o receptor pode receber de outra forma. E aí não cabe mais justificativa. Então, o importante é que a gente reflita, né, principalmente nessas questões que são muito individuais, né? No caso aí do seu exemplo, do emagrecimento de uma determinada pessoa. Então, eu acho que ainda nós pecamos nesse sentido. A gente ainda não se policia com relação a esse tipo de situação. Mas eu acho importante que a gente comece a exercitar isso para que, de certa forma, a gente consiga transmitir a mensagem da forma que a gente gostaria que a pessoa recebesse. É, porque, digamos assim, o principal numa mensagem é mais às vezes o teor, não é? A forma como a gente fala do que a mensagem em si, né? Eu posso dizer para a pessoa que ela emagreceu, mas o tom que eu dou nessa minha fala pode Exatamente. melhorar ou estragar totalmente o dia da pessoa, não é? E você, Martinha, o que acha nesse sentido? Seria a empatia, digamos assim, a grande chave que a gente precisa trabalhar para pensar, isso aqui que eu estou emitindo, sugerindo por outro, tá sendo bom ou não? Eu gostaria de receber isso de volta? Com certeza, né, Vini? É muito interessante porque essa palavra empatia, que a gente, de um tempo para cá, passou a adotar, porque, na verdade, a gente viu que não havia muita empatia. Quando
houve uma escassez de empatia, foi que a gente se tocou, olha, precisa ter empatia, né? Porque aí vem lá, como é no futebol que a gente fala? Fair play, né? E uma série de outras situações. Espera aí um pouquinho, vamos ver se você gostaria de ser tratado dessa maneira, como você está falando aí, né, Vini? Esse exercício empático de olhar para nós, primeiro, antes de tomar uma atitude, de influenciar ou de falar alguma coisa, né? Esse exercício de empatia em relação ao próximo, quer dizer, eu gostaria de ouvir isso de alguém. Esse exercício de empatia já foi colocado por alguém aqui na Terra há 2023 anos e a gente não se ligou, né? Porque o que ele falou? Trata o próximo como a ti mesmo. Tu gostaria de que o teu próximo te dissesse isso? Veja, por isso que Jesus é maravilhoso, por isso que eu amo Jesus, gente. Porque ele só falou, a gente só encontra coisas certas ali. Certas que eu digo assim, que são boas para todos nós, para harmonizar a nossa vida, conciliar a nossa vida, nos reconciliarmos conosco, né? Não vamos falar aqui de sombras, a parte junguiana nossa, todas essa parte analítica aí que a gente poderia adentrar num outro momento. Mas a gente se reconcilia com a gente quando a gente reconhece que tem um determinado tipo de emoção dentro de nós que seria detonado se o outro falasse de uma determinada maneira com a gente. Então, a gente se reconcilia e enxerga. Por quê que a gente se reconcilia conosco? Porque a gente enxerga que tem aquilo. Quando você enxerga, é quando você vê que você tem uma doença. Você só vai se tratar quando você sabe que está doente. Se você não sabe que está doente, você não vai se tratar, não tem o que tomar remédio. Então, quando você pensa, faz esse exercício de empatia que você sugeriu, você, na verdade, está fazendo isso. Deixa eu tratar o próximo como eu gostaria de ser tratado. Eu não gostaria que ele tivesse essa observação de que eu emagreci e fiquei com cara de doente. Eu queria que ele me trouxesse outro tipo de observação. Pô, esse cara é chato, não quero ficar aqui com ele escutando essas coisas, né? Essa reação que eu estou trazendo dentro de mim agora, que está sendo gatilhado pelo que o outro me falou, é aquilo que eu devo perguntar para mim se eu gostaria que ele falasse daquela maneira também, não é? E nesse momento que eu faço essa reflexão, eu já estou vendo, enxergando que eu tenho ali um melindre, ou um emocional que se incomoda ou que se desacomoda, como diz o Adeilson, quando determinado tipo de expressão ou forma de expressão é usada. Então, aquilo já é uma forma de fazer a reforma íntima, que até o Adilson comentou aqui, né? Espera aí, por que eu ficaria desgastada se alguém chegasse para mim e me fizesse uma pergunta dessa maneira? Por que isso me desgastaria? Por que isso me desacomodaria do meu lugar? Por que isso me traria um incômodo, né? E aí você, a partir daí, começa a fazer um exercício de reflexão sobre si e aí sobre o próximo também. Você vê, a nossa irmã Lili também usou uma expressão muito legal, que é potencialidades, né? Nós todos somos estes, no meu entender aqui, vamos fazer aqui nessa nossa conversa aqui, né? Uma reflexão aqui de algumas coisas que eu penso. Estou trazendo aqui para a gente conversar. Nós todos somos esses super-heróis aí, que são colocados, da Marvel, da DC Comics, somos sim. É que a gente não alcançou a ideia, a proposta. Pelo seguinte, vocês vejam, nós chegamos aqui na Terra com um determinado potencial, com uma potencialidade, e temos ainda a condição de transformação dessa potencialidade. Então, nós temos poderes. Nós temos o poder de influência e o poder de ser influenciado. Nós temos poderes. É que no desenho, ou nos filmes, ou no cinema, isso é chamado de superpoderes. Mas, na verdade, é um superpoder, porque você imagina você ter uma situação, um transtorno, por exemplo, um sofrimento, uma tristeza, uma coisa, e você ir trabalhando aquilo, não gosto de usar a expressão lutando com aquilo, porque dá a impressão de que eu não estou assumindo o que está acontecendo comigo. Trabalhando aquilo de uma maneira que você consegue transmutar aquilo. É claro que
nada é rapidinho, assim, facinho. Se eu já tiver uma experiência reencarnatória anterior naquele mesmo problema que eu estou atravessando, talvez seja mais fácil de eu desvendar aquilo e conseguir transmutar a natureza do sofrimento em resignação, aprendizado, e lembrar do remédio da caridade, que esse remédio aí é o remédio, né? Para tudo, né? Mas, às vezes, a gente não lembra disso, né? Que a nossa potencialidade pode estar mais ativada ou não pelo que a gente já traz no nosso processo reencarnatório. Só que, como diz isso, o fato de ser mais ou menos difícil que eu transmute, ressignifique, pode usar qualquer expressão que seja, transforme aquele meu sentimento, né, ou que eu veja aquilo e tome uma atitude em relação àquilo que está dentro de mim, é uma potencialidade que pode ser demorada. Às vezes você tem um processo para passar para que você possa alcançar aquilo, não é assim, pá, rapidex, né? E aí a gente entra naquilo que outro dia eu vi a Monja Coen falando, que é muito interessante, ela falando assim, que ela teve uma preceptora, né? O nome não é preceptora, mas assim, os monges budistas têm um outro monge que é o que direciona, uma coisa assim, um mestre budista, uma coisa assim. E a mestra dela, no caso, teria falado assim para ela, olha, isso aqui é fácil, o impossível é mais demorado. O impossível não é que ele é impossível, ele só é mais demorado. E às vezes não é nem nessa encarnação, né? É em outra encarnação. Obrigado, Martinha. Lili, e o que você acha dessa questão de quando nós influenciamos? Precisamos ter um pouquinho mais de delicadeza e cuidado, né? Para com aquilo que a gente sugere ao outro, fala ao outro, faz ao outro, né? Para não impactar negativamente, não é? Vini, a gente precisa. A empatia é uma coisa que a gente está muito precisado, né? A gente sai de trambolhão falando as coisas que vêm na cabeça da gente, né? Por impulso, fala, age, e só depois que a gente vai pensar no que a gente falou e fez e que pode ter magoado ou ferido, ou enfim, né? A pessoa com quem a gente está falando ou com quem a gente está agindo. Então, acho que a gente sempre tem que ter esse cuidado. Como eu me sentiria se isso estivesse acontecendo comigo? Eu acho que isso é fundamental para você estabelecer um convívio fraterno, porque senão a gente vai ferir, a gente vai magoar. E assim, sendo bondosa, tá? Né? É falta de tato, é falta de delicadeza, falta de generosidade, porque você não sabe o que está acontecendo com aquela pessoa, né? Quando você diz assim, nossa, você está doente, poxa, meu, você tem... A Marta falou dos poderes que a gente tem, eu tenho falado isso muitas vezes, que a gente tem superpoderes, e a gente tem o superpoder de transformar o dia de uma pessoa, né? De transformar a vida de uma pessoa, quando você imprime amor no que você fala, quando você imprime otimismo, quando você imprime esperança. E você tem esse superpoder na mão e você não usa. Você vira e fala, nossa, como você está horrível de magra, porque você está doente, né? Então, assim, menos, né, gente? Vamos fazer a coisa mais suave, vamos fazer a coisa mais serena, mais agradável para todo mundo, porque é assim que a gente gostaria de ser tratado. Então, se a gente gostaria de ser tratado, se alguém me encontrar na rua, por favor, fale, nossa, como você está linda, mais magra, né? É assim que a gente gostaria. Então, já que é assim que a gente gostaria, vamos tratar as pessoas da mesma forma. E é isso. Não esquecer do superpoder que a gente tem de melhorar o dia de alguém, né? E vamos fazer o uso dele. Com certeza. E você, Carmen, o que pensa a respeito disso, dessa questão da empatia, do cuidado com que a gente sugere ao outro através das nossas condutas? Quando a gente consegue entender a empatia, de se colocar no lugar do outro, a gente também tem que tomar o cuidado e a prudência e a cautela, que a gente também não pode fazer, às vezes, pelo outro, que
ele próprio precisa fazer. Então, a empatia é nós compreendermos o que o outro está sentindo se nós estivéssemos na mesma situação daquela pessoa. Ou seja, se em algum momento nós já passamos por uma situação parecida, com a dor, com a aflição que aquela pessoa está sentindo, aí sim, a gente tem compaixão. Tomara cuidado também que não, a gente tem muito isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é sentir dó, não é sentir pena. Porque quando a gente está sentindo dó e está sentindo pena, a gente precisa ter o cuidado de não humilhar. Então, a compaixão, junto com a empatia, é para ajudar, é para socorrer. A Liliana falou bondade. Sim, com amorosidade, porque para a gente poder tomar atitude também, a gente não pode sofrer exatamente o que a pessoa está sofrendo, porque é dois sofrendo, vai precisar de um terceiro para resolver. Sabe aquele que quando alguém está se afogando e um vai ajudar a salvar e vai os dois juntos, acaba se afogando os dois juntos? É mais ou menos assim. Então, com relação à empatia, de nós termos a empatia para com o outro, além de nós compreender o que o outro está sentindo, como nós agiríamos da mesma forma que nós estamos sentindo, uma dor, uma aflição, uma crítica, o que quer que seja, uma influenciação. Influenciar de mau grado, por exemplo, é o contrário. É a gente o quê? Não se perturbar, em primeiro lugar, com a dor do outro, para não termos pena e dó, nos fortalecermos para a gente poder irradiar energias benéficas. Então, a sugestão vai entrar no sentido da compaixão, vibração, acolher, abraçar, fluidicamente, ou até um abraço, se for necessário. E as palavras de bondade, as palavras de compreensão, de dizer, sim, eu consigo, eu estou entendendo o que você está me dizendo, é o ouvir. Aí entra de novo naquela coisa, não era aconselhar, porque às vezes o conselho que a gente possa dar não é o conselho que vai resolver no momento o problema daquela pessoa, é a recomendação. Aí entra a sugestão boa, de a gente dar recomendação, olha, nós sugerimos, faça tal coisa, para pensar, reflete um pouquinho. Então, por fim, a empatia, na influenciação, na sugestão, na comunicação, agora nós estamos sendo comunicadores. Exatamente isso, é fazer ao outro que gostaria que seja feito para nós. Já pensou os profissionais de saúde, tantas outras profissões, os profissionais de saúde que são preparados para isso, estudaram, foram treinados, precisa sim ter um talento, ter uma índole boa para poder atuar e interagir com aquele paciente dele. Deveria ser no todo isso também, porque nós somos seres humanos, a gente não é robô. Então, também a pessoa precisa ter um talento para o profissional de saúde não se envolver naquele momento e de socorrer de imediato, falando assim, bem pelo lado profissional material. Para nós também, a influenciação da palavra, da compreensão e da empatia. Vinícius. Perfeito. E agora, mudando um pouquinho a posição, porque até então a gente está falando sobre nós sermos influenciadores. Aí, falando quando nós somos influenciados. Tem uma fala da Joana de Ângeles que está lá no Jesus Atualidade, que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: a ninguém transfiras as causas dos teus desaires, dos teus insucessos. Dá-te conta deles e recomeça a ação transformadora. Mesmo que não o queiras, serás sempre responsável pelos efeitos dos teus atos. Então, independente se essa influência ela vem do pai, da mãe, de um filho, independente se essa influência vem do ambiente de trabalho, ou até então, falando mais aqui, né, do nosso meio, se essa influência vem também dos espíritos, a gente vai ler bastante sobre isso lá no capítulo 9, na parte 2ª do Livro dos Espíritos, que foi citada pelo Disso, a questão 459, daquela questão em diante, quando ali Kardec trata
da influência dos espíritos nos nossos atos, nossos pensamentos, até mesmo na natureza, nos atos da vida cotidiana. A gente sabe que a gente recebe todas essas influências espirituais, mas independente da causa, aí eu perguntaria, Adilson, seja espiritual, seja da casa, seja do ambiente de trabalho, seja da rua, o que quer que seja, a gente sempre precisa também tomar a nossa parte de responsabilidade, não é? E muitas vezes a gente não age assim, talvez por orgulho, né? Porque é muito mais fácil transferir a responsabilidade do que eu afirmar. Tem uma frase do Freud que eu gosto muito que ele diz: qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa, né? Então a gente se queixa muito daquilo, mas é sempre culpa do outro, é sempre culpa do outro, eu nunca tomo parte nenhuma. A gente precisa assumir a nossa responsabilidade, não é? Olha, Vinícius, eu tenho absoluta certeza que tudo que acontece, as nossas reações, os nossos sentimentos, em função do que recebemos, seja através de sugestões, seja através de informações, está no nosso próprio interior. Não tem como colocar a culpa no outro. Somos nós que temos que tratar a maneira com que nós recebemos essas sugestões, essas informações. Ah, eu agi assim porque fulano falou isso. Não, você agiu assim porque você age assim, né? Você usou dessa atitude, não foi porque o outro te provocou. Se ele te provocou, é que você está sensível à provocação e você vai reagir assim. Então, não é o outro que é o culpado, somos nós, né? Então, aí nós temos que fazer aquele que a gente fala, né? Todo espírita, enfim, todo ser humano tem que fazer, que é buscar a reforma interior. Por que eu agi assim? Que motivo me levou assim? Que sentimento eu tive para reagir daquela maneira? Porque você vai encontrar. Você vai encontrar um sentimento ou voltado para orgulho, ou você vai encontrar um sentimento ou voltado para vaidade, ou voltado. Eu acho que travou, não travou para vocês? Deixa eu só ver se Ah, voltou. voltou? Voltou. Pode Para mim continuar. está ok. Ok, pode continuar, voltou. Então, assim, a gente tem que cuidar, porque todas essas nossas reações não são culpa do outro, não é culpa da situação. Quando eu sento diante de uma televisão e sento lá e vejo um crime bárbaro e eu vou me envolvendo com aquela notícia e aquela revolta vai crescendo dentro de mim, o culpado foi a notícia que chegou até mim, não, é a minha reação. A minha reação ela tem que ser contrária, né? A nossa reação tem que ser de compaixão, de entendimento, né? Que nós não podemos julgar, que a gente não pode condenar. Jesus falou, né? Jesus, quando esteve entre nós, não julgou ninguém. Muito pelo contrário. Ele disse, vai e não peques mais. Então, assim, ó, nós temos que cuidar da nossa reforma interior. Que sentimento nós estamos ainda exteriorizando? Que sentimento a gente está denunciando? Ah, não, eu sinto raiva. Bom, então eu tenho que cuidar disso. O outro, ele pode fazer qualquer coisa, mas eu não posso mais sentir raiva, né? Então, assim, nós temos que identificar os nossos sentimentos. Como eu falei, de orgulho, é vaidade, é egocentrismo, né? É egoísmo. Que tipo de sentimento a gente está tendo em cada situação? E aí sim, trabalhar isso dentro de nós, refletir, né? Se a gente não puder curar, que pelo menos a gente consiga bloquear, né? Porque nós somos espíritos imperfeitos, né? Carregados de vícios e defeitos. Ninguém é santo. Nós estamos no mesmo barco. Nós somos matriculados na mesma escola, prova e expiações. Não tem ninguém melhor que ninguém, né? Agora, nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para evoluir. E como que a gente evolui com esses sentimentos ainda enraizados dentro de nós? Não tem como. Como que a gente vai chegar a agir conforme Jesus nos ensinou
se a gente ainda tem esses sentimentos negativos no nosso coração, na nossa mente, no nosso ser. Então, a gente tem que trabalhar essas coisas, né? A gente tem que trabalhar. De que maneira? Identificando, atuando, fazendo exercício, né? Não, porque dessa maneira a gente, de uma certa forma, ou melhor, na sua totalidade, nós não vamos ser mais envolvidos, como hoje ainda somos, né? Por uma notícia negativa, a gente acaba julgando, né? A gente acaba sentindo raiva, ódio, e a gente acaba até tentando imprimir uma ação, né? Então, assim, ó, no meu entendimento, nós temos que focar na nossa reforma interior. Temos que identificar os nossos sentimentos negativos, tentar combater, bloquear, para que a gente possa, né, sair desse conforto, vamos dizer assim, de colocar a culpa sempre nos outros. Os outros que é culpado, os outros que me fez isso, os outros que me provocou, fulano que me provocou. Se ele não faz isso, não age dessa maneira. E não é por aí o caminho. Com certeza. E Martinha, o que você acha? Então é a questão do orgulho, não é? A gente precisa tomar nossa responsabilidade ao invés de ficar sempre transferindo a culpa para o outro daquela sugestão, né? Porque o outro me sugestionou, eu vou lá e agir. E é a minha responsabilidade, não é? Isso aí é uma maturidade mesmo, né? Quando a gente é criança, tem esse lado de eu fiz assim porque o fulano falou para eu fazer essas coisas todas, né? E agora, depois de um certo tempo, já não se justifica mais isso, não. A pessoa pode ter te influenciado, você pode ter acolhido aquela sugestão inconscientemente ou conscientemente, e você pode até ter se autossugestionado, como também foi a Lili que falou aqui, ou foi a Carmen que comentou. Mas, de qualquer forma, qual foi o efeito destas sugestões? Foi o que você fez. Então, você vai arcar com a responsabilidade do teu ato. Não interessa se foi porque você... Aí a gente fala até um pouco de... Voltando para falar da minha área, né? O direito, né? E existe a culpa e existe a responsabilidade, né? Quando você usa a palavra culpa, você não está dizendo o que feio, tá? No direito, quando você está usando a palavra culpa, você só está dizendo quem causou a coisa. Não interessa se foi bonito ou feio. Se esse copo caiu porque eu derrubei. Se foi sem querer ou se foi de propósito, é outra história. Mas quem foi que derrubou o copo? Fui eu. Então, a culpa dele ter caído foi minha. Então, não tem problema. Agora, qual é a minha responsabilidade? Se o copo quebrou, eu vou ter que pagar, eu vou ter que, né? Se não quebrou, eu vou ter que me desculpar, desculpa o barulho e tal. Então, a responsabilidade, né, vem para nós sempre. É responder. Responsabilidade é responder pelo que a gente fala, pelo que a gente faz, pelo que a gente pensa. O espiritismo, ele é cruel nesse ponto, porque ele fala, seguinte, não tem problema nenhum, você é como Paulo de Tarso. Eu tudo posso, mas nem tudo me convém, né? O Paulo de Tarso falou. Quer dizer, o espiritismo é a mesma coisa. Beleza, tu pode assassinar? Pode. Tu pode falar mal do outro? Pode. Só que arca com as consequências desse ato. Ele vai voltar para você, na forma de condenação civil, penal, terrena ou kármica até, né? Então, o espiritismo, ele está sempre carcando na gente ali, ó. A partir do momento que você já tem conhecimento, você já tem livre-arbítrio, acabou, filho. Tu é responsável pelos teus atos. Não importa se foi a tua mãe, se foi subliminar a influência, né? Se foi a propaganda que piscou um minutinho, aquilo incutiu em você uma imagem, daqui a pouco você está reproduzindo a imagem e tal. Cuidado, você está reproduzindo uma imagem. Tá, mas o que está sendo feito com isso que você está reproduzindo? Não interessa de onde vem, interessa o que você faz com aquilo que vem para você, né? E aí entra essa questão da responsabilidade nossa, de respondermos pelos nossos atos, palavras, como dizia a mamãe, palavras e obras. Tá certo. E você, Lili, o que acha? Assumir responsabilidade é difícil, né? É mais fácil e tranquilo transferir, não é? Terceirizar, né, Vini? Muito mais fácil, né? Tem a culpa em quem quer que seja. E assim,
porque aí a gente não precisa fazer nada. Quando a culpa é do outro, a gente não precisa fazer absolutamente nada, quem tem que fazer é o outro. Se a gente assume a responsabilidade dos nossos atos, exige que a gente modifique esses atos, né? Porque senão vai continuar acontecendo aquilo. Então, só que modificar as nossas atitudes dá um trabalho horroroso, né? E a zona de conforto é muito confortável, é muito bom ficar lá, né? Só na fila esperando, vendo as coisas acontecerem, não tomar atitude nenhuma. Então, é muito fácil terceirizar, a gente tem uma tendência muito grande a isso, é muito difícil a gente reconhecer as próprias limitações, as próprias dificuldades, mas a gente precisa fazer esse papel também, né? Em vez de culpar o outro, em vez de transferir para o outro, se tocar da sua parte, da sua parcela de contribuição para o bem ou para o mal no que está acontecendo, né? Até a Carmen comentou que o mal contagia e o bem também contagia, né? Se a gente está receptivo a ele, né? Se a gente está em sintonia, um ou outro. O que vai contagiar é o que a gente está em sintonia. Então, se eu estou fazendo alguma coisa, estou sendo, como o Dilson falou lá no início, né, influenciado por espíritos, ou por filhos, ou por... Eu estou sendo influenciada porque a minha anteninha está virada para aquele lado, né? Porque eu estou sintonizada, o botãozinho, eu estou virando o botãozinho e colocando naquela estação. Então, na melhor das hipóteses, você é responsável por ter escolhido a estação errada, na melhor das hipóteses. E se não for só por isso, por ter escolhido, por ter aceitado a sugestão dessa estação errada, né? E por ter partido para um caminho que não é legal. Então, assim, ninguém é obrigado a conviver com as nossas más escolhas, né? A gente precisa aprender que a gente tem a cota de responsabilidade da gente, que a gente precisa modificar isso, que a gente precisa trabalhar isso, e que se tem alguma coisa que precisa ser mudado, esse alguém somos nós mesmos, né? A gente precisa começar por aí. É isso. Exato. E você, Carmen, o que acha? Muito mais tranquilo, inclusive, aí eu sei que é a tua área, você gosta de falar disso, muito mais fácil, inclusive, quando a gente transfere para o irmãozinho desencarnado, para o obsessor, né? Porque foi um espírito que me influenciou e, assim, o coitado não está aqui para se defender, né? Então, o obsessor, eu sempre brinco e falo, o obsessor tem as costas largas, né? Porque é fácil a gente transferir, né? Então, assim, eu falei, eu gritei, eu agi, porque veio alguma voz falou na minha cabeça, alguma coisa falar e eu fui e fiz, né? Então é fácil a gente transferir, principalmente para os espíritos, né? Vinícius, é o que eu sempre digo, né? Quando estamos com os amigos, nos trabalhos, nos estudos, o que quer que seja. Ok, existe o processo obsessivo, existe aquele processo obsessivo sutil, mas não vamos terceirizar o processo obsessivo para o nosso, vamos falar, irmão, né? Desencarnado, ou vice-versa, o que quer que seja. Quando essa indução está partindo de nós. Então, nem tudo é do espírito desencarnado, nem tudo é a obsessão. Por quê? Porque a tal da sintonia. Nós é que abrimos brecha de acordo com os nossos atos, com as nossas más inclinações, com nossas tendências, com os nossos gostos. Então, assim, no capítulo de hoje, Emmanuel, ele cita um momento no parágrafo lá, energia mental. Então, assim, essa energia mental, nós estamos produzindo, né, através do nosso pensamento, a nossa consciência, as nossas ideias estão produzindo aquele pensamento que vai obedecer à nossa vontade, quando a gente está aqui, o quê? Desse lado, quando nós somos o agente indutor. Então, inclusive, trazendo isso, no Seara dos Médiuns, também de Emmanuel, tem o capítulo 2, inclusive, ele fala que o pensamento é o nosso cartão de visita. Então, ele diz assim, observa, pois, os próprios impulsos.
Porque desejando, sentes. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. Realizando, atrais. Atraindo, refletes. E refletindo, estende a própria influência acrescida dos fatores de indução nosso. É nosso. Então, assim, o que seria isso? Para termos o quê? Falei de prudência mais uma vez. Uma educação mental. Como essa educação mental? Esforço pelo cultivo de pensamentos edificantes. Porque assim, sabe quando a gente fala quando dois não quer, como é? Quando um não quer, dois não brigam. Mas quando a gente está falando de uma sugestão sutil, aquela que chega de mansinho, isso é meu, isso não é meu, vamos parar para pensar e refletir, vamos educar os nossos pensamentos. E não, mais uma vez, não terceirizar tudo para o plano espiritual, porque nós é que abrimos a porta para sermos influenciados. Então, é uma via de mão dupla. E reforçando, então, a educação dos pensamentos. Vinícius? Perfeito. E assim nós chegamos aqui ao término do nosso estudo. Com certeza foi uma noite de muitas reflexões, de muitos aprendizados. Até a Patrícia, ela comentou aqui, eu vou postar o comentário dela, que foi tão gentil, perfeito. Vocês estão influenciando positivamente nesse momento. Nós é que agradecemos, não é, por termos essa oportunidade, que eu sempre digo, a gente não está ensinando, aqui ninguém, né, está numa posição de saber mais, muito pelo contrário, a gente está apenas compartilhando aquilo que Emmanuel trouxe, compartilhando aquilo que a doutrina nos traz, e cada um aqui dando a pitada do seu entendimento acerca dessas questões para que a gente possa construir aqui, né, esse pensamento, esse ensinamento de forma coletiva. Então, gratidão a todos os amigos que estiveram aqui no chat, que mandaram seus comentários, gratidão a todos aqueles que irão nos assistir após o término da live, e esse programa acontece toda quarta-feira a partir das 20 horas e é uma transmissão aqui através do YouTube do Céu, c.e.u.companheiros Espíritas Unidos, com retransmissão e suporte através dos canais de Didática Espírita, Renovando Consciências, Web Rádio Fraternidade, Rádio Portal da Luz, Rede Amigo Espírita e TV7. Curte lá, comenta, compartilha essa live com quem você gosta, quem você ama, seja um multiplicador da mensagem do Cristo, da mensagem da doutrina espírita, e se inscreva lá em todos esses canais para receber a programação diária. E por fim, gratidão a todos aqui, os queridos que estão na tela hoje comigo. Gratidão, Adilson, pela sua participação e pelo aceite do seu convite. Quiser abrir o microfone para... Eu que agradeço, e se permitir, eu gostaria de encerrar a minha participação com uma leitura curtinha de dois, três parágrafos, do livro Nos Domínios da Mediunidade. Pode ser? Ok, pode ser. Eu escolhi esses 3 parágrafos que tem muito a ver com o assunto de hoje, tá? Diz assim, ó: cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual que se identifica. Sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. Cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações. Obrigado a todos, boa noite, uma boa semana. Muito feliz de ter participado desse encontro, desse estudo. Até a próxima, se Deus quiser. Nós é que agradecemos. Gratidão, Martinha, mais uma vez aqui nesse estudo com a gente. Muito obrigada. Adorei a leitura que a Carmen trouxe também do Seara, dos médiuns e a do domínio da mediunidade. É maravilhoso esse livro também. Ambos são.
Muito obrigada, Vini, obrigada, Lili, obrigada a todos vocês. Super beijo. Está caindo uma chuva aqui, uma chuva. Não sei como é que está aí com vocês. Incrível. Chegou uma hora que eu tive que chegar aqui perto para ouvi-los, porque até o som ficou comprometido aqui do barulho da chuva. Chuva que Deus manda. Beijo, obrigada. Gratidão. Gratidão, Lili, pela participação de sempre. Gratidão minha, Vini, por estar aqui, por fazer parte desse time. Gratidão para o pessoal, meus companheiros aqui de tela, em especial para a Martinha e para o Adilson, que aceitaram o convite dessa noite, né? Gratidão para o pessoal do outro lado da telinha, em especial o Daniel, que sempre participa, sempre manda uma pergunta, e hoje, particularmente, para a Patrícia, que foi de uma generosidade ímpar, né? Então, palavras muito generosas, muito carinhosas, muito obrigada. E acho que ficam duas coisas, né, da reflexão dessa noite. Cautela, né, prudência, como a Carmen falou, cautela para que a gente tenha sempre bons pensamentos, boas sugestões, né, e como o Adilson leu agora ao final, perseverança, para que a gente persevere em busca de atitudes mais empáticas, né, mais generosas, mais amáveis, em busca de um aprimoramento, de um aperfeiçoamento, que a gente possa fazer isso todos os dias. E é isso. Beijo, gente. Até a próxima. Quarta tem mais. Gratidão. E gratidão, Carmen, pela participação de sempre. Gratidão também. Gratidão pela presença da Dilson, da Marta na nossa janelinha, na nossa sala virtual. E lembrar, né, até para os nossos amigos com relação ao tema de hoje, nós temos um psiquismo divino que está latente dentro de nós. E que a gente procure sintonizar com essas forças superiores, com o nosso amigo espiritual, que todos nós temos. E lembrando também, Jesus, né, maior influencer que fala, né, dos cristãos, e por que não da humanidade? Porque ele veio nos influenciar o amor maior, que é o maior mandamento, independente de qualquer religião. Então, bênçãos para todos vocês, para nós, para os nossos lares e para os internautas. Vinícius. Com certeza. Gratidão, então, a todos. E antes da gente encerrar, pediria para Dilson finalizar para a gente com uma prece. Pode ser? Ok. Então, neste momento, nós vamos nos recolhendo, nos irmanando mais uma vez, e com muita gratidão no coração por ter participado desse estudo, desse trabalho. Nós vamos, neste momento, agradecer a presença amorosa dos nossos mentores. Vamos agradecer o mentor deste estudo, deste livro, que nos acompanhou, e toda a espiritualidade amiga, os benfeitores que nos auxiliaram, nos intuíram no estudo dessa noite. Desta maneira, nós vamos exercitar agora a nossa doação, a nossa caridade, a nossa fraternidade. E vamos tirar dos nossos corações sentimentos elevados de amor, de paz, de muita luz, e vamos transformar esses sentimentos em vibrações. E agora, nós vibramos pelo bem universal e pela paz no coração de todos os homens do planeta Terra. Vibramos neste momento pelos nossos irmãos em sofrimento, que se encontram passando por dores físicas, morais, materiais e espirituais.
Vibramos por crianças e idosos desamparados. Vibramos pelos nossos familiares e amigos. Vibramos por todos os lares da Terra. E vibramos também pelos nossos irmãos que se encontram no plano espiritual, em esferas inferiores, principalmente aqueles que estão no umbral. E agora nós vamos direcionar uma vibração especial de muito amor, paz e luz e pedir que a espiritualidade amiga as leve onde for de maior necessidade. E assim, nós damos graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Então, aguardamos a todos na próxima quarta-feira, a partir das 20 horas, para a continuidade do nosso estudo Pensamento e Vida. Fiquemos todos envoltos da paz do Mestre Jesus e tenhamos todos uma excelente noite. Um beijo a todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite a todos.